Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo, hoje iremos falar sobre um conteúdo que é muito pedido em todas as redes que eu gero conteúdo, que é sobre falar, muitos me pedem, fala, nossa, hoje tá que tá, hein? Fran, fale sobre o transtorno da personalidade. E hoje chegou o dia de a gente falar sobre esse tema. Mas eu já aviso, já peço desculpas pelos barulhos externos e também pela luz não estar tão boa assim. Estou com dificuldades e o único recurso de luz que eu tenho aqui e estou gravando à noite. Enfim, é o que tem desenvolvendo. E bora então pro conteúdo de hoje. Vem comigo! Pessoal, o transtorno da personalidade é um transtorno muito complexo, mais do que imaginamos quando ouvimos falar dele por aí. Então é importante que antes de tudo a gente tenha bem claro de qual tipo de transtorno que estamos falando. Então veja bem, a personalidade ela se refere às características de uma pessoa, a forma como essa pessoa se coloca no mundo e a forma como as pessoas enxergam esta outra pessoa. Ou seja, a personalidade é aquilo que se apresenta, é a forma como a gente se coloca no mundo. E a partir do momento que a gente fala que essa forma de se colocar no mundo, esse posicionamento, isso que apresenta é psicopatológico, tem um adoecimento, aí a gente consegue compreender a complexidade do caso. E aí eu posso ouvir alguém daqui falando, Fran, eu ainda não entendi o porquê que o transtorno da personalidade é algo tão sério assim. Veja bem, desenvolvendo, quando falamos da depressão, estamos falando sim de algo muito sério. No entanto, de algo que dificulta o viver do sujeito, é um sofrimento. No entanto, a gente não está falando que o sujeito é a doença, mas sim que tem depressão. Diferentemente, quando nos referimos a uma pessoa que tem um transtorno da personalidade. Ou seja, quando falamos dos sintomas do transtorno da personalidade, estamos falando simultaneamente da forma como o sujeito se comporta na maioria das vezes, na maioria das horas. E isso é aí que torna-se complexo, porque é nesse momento que acaba dificultando a gente não falar que o sujeito é o seu transtorno da personalidade, pois é da forma como ele se comporta na maioria das vezes. Então é aí que está a complexidade do caso. Quando falamos do transtorno da personalidade, não estamos falando de um momento em específico que o sujeito passou um estresse e por isso ficou assim. Mas sim estamos falando de uma construção de posicionamento, de ser no mundo e que na maioria das vezes o sujeito é o seu próprio transtorno, o sujeito é o seu sintoma. Psicoterapia. Não existe um remédio que elimine o transtorno da personalidade. O que pode acontecer, o que você pode encontrar por aí, é o sujeito tomar algum remédio para eliminar alguns sintomas, por exemplo, a ansiedade. Mas não existe um remédio que elimine o transtorno da personalidade. Então é psicoterapia e pode sim acontecer da terapia durar alguns anos, 2, 3 anos, pois a gente está falando de um transtorno que se refere a uma estrutura do comportamento e não se muda um comportamento que é colado na personalidade do sujeito com 2, 3 meses de terapia. Então, na psicoterapia, o sujeito irá tratar essas questões, compreender o porquê que ele se posiciona de tal maneira e entender essas questões. Segundo o DSM-5, o transtorno da personalidade é um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia
acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é difuso, é inflexível, começa na adolescência ou no início da fase adulta, é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo. Ou seja, esse comportamento se apresenta na escola, na igreja, em qualquer espaço. Não há mudança, ele é inflexível. E quando fala que é estável, ou seja, o comportamento está cronificado à personalidade do sujeito, como consequência trazendo vários prejuízos em sua vida e nos seus relacionamentos. Sobre a parte que fala começa na adolescência, é importante a gente fazermos algumas ressalvas. A adolescência é um período de manifestações de sentimentos muito intensos e por hora confusos. Então, aliás, a gente tem um vídeo falando sobre adolescência aqui no canal, vou deixar ou na descrição desse episódio ou aqui no card para vocês, vale a pena conferir. O DSM-5 não proíbe que se faça, que dê o diagnóstico do transtorno da personalidade para adolescentes. Só proíbe um diagnóstico de um transtorno da personalidade, que é o antissocial. Ou seja, não pode dar diagnóstico para adolescentes sobre o transtorno da personalidade antissocial. Só que é importante, gente, a gente fazer uma ressalva que os adolescentes, eles estão tendo vivências muito intensas, muito confusas, estão em construção. Eu sei que nós estamos em interna construção, só que na fase da adolescência tudo é muito intenso. E aí fica a pergunta, fica algo para a gente refletir. Ainda que o DSM-5 não proíba que se faça o diagnóstico, será que vale a pena mesmo dar diagnóstico, fazer um diagnóstico em cima de adolescentes, em cima de seres que estão em desenvolvimento? Segundo o DSM-5, existem os traços da personalidade. São padrões persistentes de percepção, de relacionamento e de pensamento sobre o ambiente e si mesmo, que são exibidos em uma ampla gama de contextos sociais e pessoais. Os traços da personalidade constituem transtornos da personalidade somente quando são inflexíveis e mal adaptativos e causam prejuízo ou sofrimentos subjetivos significativos. Ou seja, quando você observa que o sujeito tem um certo comportamento e existe às vezes a necessidade de uma certa flexibilidade e ele não consegue, nesta situação é algo que precisa ser observado. Caso contrário, é normal que a gente tenha alguns traços de alguns transtornos da personalidade, visto que estamos se referindo a um transtorno que se refere à personalidade. Então, é normal que a gente tenha alguns traços. O que não é normal é que esses traços eles sejam permanentes, eles sejam instáveis e inflexíveis. Aí é algo que precisa sim ser observado. Desenvolvendo, vamos ver agora alguns sintomas que o DSM-5 traz dos transtornos em geral, dos transtornos da personalidade. Vamos ver os sintomas. Um padrão persistente da experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Esse padrão manifesta-se em duas ou mais das seguintes áreas: cognição, formas de perceber e interpretar a si mesmo, outras pessoas e eventos; afetividade, variação, intensidade, labilidade e adequação das respostas emocional; funcionamento interpessoal, controle de impulsos. Então, o transtorno da personalidade afeta estas áreas. Esse padrão manifesta em duas ou mais dessas seguintes áreas mencionadas.
O padrão persistente é inflexível e abrange uma faixa ampla de situações pessoais e sociais. Ou seja, ele não importa o lugar ou a situação, ele vai se apresentar da seguinte maneira. O padrão persistente provoca sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do sujeito. Então, traz esse sofrimento intenso. O padrão é estável e de longa duração, e seu surgimento ocorre pelo menos a partir da adolescência ou do início da fase adulta. Eu aprendi que é dificilmente o transtorno, para não falar que é raro, que não existe, mas é dificilmente o transtorno da personalidade se apresentar na velhice, ou é na adolescência ou é no início da fase adulta. O padrão persistente não é mais bem explicado como uma manifestação ou consequência de um outro transtorno mental. Então já foi observado, não é outro transtorno mental, é o transtorno da personalidade. Ele tem essa diferença. O padrão persistente não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, exemplo, droga, abuso, medicamento, ou a outra condição médica, exemplo, traumatismo. Então, desenvolvendo foram os aprendizados que eu consegui assimilar na aula de psicopatologia. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha contribuído de alguma maneira na sua vida. Se contribuiu, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever caso não seja inscrito. Convido você também a me acompanhar no Instagram, onde diariamente eu publico alguns aprendizados, algumas partes do meu dia a dia, entre outras coisas interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia.